Muito obrigado. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Agora vamos pensar numa questão mais eclesiástica e mesmo seminário. Nós sabemos que vivemos em um mundo onde não há fronteiras, onde não há verdade, mas verdades, mas nós temos uma regra, que é a palavra de Deus. Então, na sua opinião, quais são os limites, as fronteiras do cristianismo bíblico? Quais são esses limites? Como podemos identificá-los para que nós possamos lidar com uma questão da separação? Com quem nos ajuntaremos, com quem não nos ajuntaremos? Ok. Eu diria que as fronteiras do limite bíblico são os elementos comuns do cristianismo histórico, protestante, evangélico. Temas como Deus, o Pai, Filho e Espírito, a encarnação do Verbo, a beleza da criação original, pecado original, pecado pessoal, a expiação de Cristo, a regeneração como obra do Espírito, a fé e arrependimento como resposta à regeneração, a natureza da igreja como comunidade do Espírito, a igreja sendo definida como a comunidade da palavra, da ceia e do batismo, a vinda visível, única e irrepetível de Cristo na cruz, porque esses elementos de conexão entre os vários ramos batistas, presbiterianos, congregacionais, pentecostais históricos são o mínimo irredutível. E eles devem ser os limites da nossa cooperação. Nós vivemos num tempo que é chamado de uma época pós-denominacional. Então, há 20 anos atrás, a gente se identificava como batista, o nosso interlocutor rapidamente entenderia o que nós criamos, ele saberia o que a gente cria instintivamente. Então, eu tenho memória de uma época que você entrava na igreja batista Convenção Batista, convenção a qual eu pertenci, e a liturgia era essencialmente a mesma, o formato da pregação, tema, ideia central, 3 pontos, aplicações, chamada evangelística era essencialmente o mesmo, os hinos eram essencialmente os mesmos, como se cantava do Arapoca Chuí. Hoje, não mais. Hoje, as denominações foram, por assim dizer, implodidas por uma série de razões que não vem ao caso agora. As nossas filiações agora são essencialmente ou ideológicas ou doutrinais. Então, é bacana notar, de um lado, reformados e evangélicos se unindo nas denominações brasileiras, buscando apoio mútuo, estabelecendo relações de amizade, assembleanos, presbiterianos, batistas, metodistas, inclusive. Do outro lado, também é curioso notar alguns pentecostais, batistas, presbiterianos, luteranos se unindo porque eles têm causas comuns baseadas na teologia liberal, na teologia da libertação, em algum tipo de cosmovisão marxista da sociedade. Então, esses são ilustrações de como é nosso tempo hoje. Algumas questões que a gente podia pensar, por exemplo, no Brasil, depois de 110 anos, quais são as nossas igrejas modelo? Quais são aquelas igrejas que são literalmente farol na nossa sociedade? Será que nós, que queremos ser cristãos bíblicos, radicalmente bíblicos, será que nós temos essas igrejas modelo? Para mim, uma tragédia é que a gente ainda não tem igrejas desse tipo, que nós precisamos desesperadamente para ser sal e luz nossa cultura, mas nós já estamos discutindo e nos estraçalhando por questões absolutamente periféricas da fé cristã. Não vou nem ilustrar aqui. Quem está assistindo a gente pode puxar de memória quais são essas áreas. Muitas vezes ligadas à eclesiologia e muitas vezes ligadas a questões basicamente secundárias da própria teologia sistemática. Agora, posso interromper? Claro. Então, nesse caso, o senhor mencionou, então vamos ser um pouco mais específicos, certo? Aqui, especialmente no Ceará, uma questão que é sempre levantada é uma questão escatológica. Então, qual o lugar da escatologia nessa questão das fronteiras? Ok. A gente pode distinguir entre a escatologia individual e a cósmica. A escatologia individual é absolutamente vital para a fé cristã. Morte, estado intermediário, ressurreição do corpo, céu, inferno, visão beatífica. Isso é inegociável. Já na escatologia cósmica, a gente pode ter tolerância, a gente pode sentar e ter conversas proveitosas para mutuamente um aprender do outro. Por quê? Porque no final, esses entendimentos da escatologia cósmica são tentativas de entender o que vai ser o futuro. Nenhum de nós esteve lá. Então, ênfases
com muita certeza sobre os eventos do fim, sobre a sequência dos eventos do fim, são afirmações ousadas, dados os limites com que a gente lida na Bíblia. Só voltando um ponto, por exemplo, eu vou tratar com respeito um teólogo liberal, um escritor liberal. Eu vou tratar ele com caridade, que toda pessoa merece. Mas, do outro lado, eu não vou me permitir sentar com ele para ter uma refeição. Não vou permitir andar em comunhão com ele. Por quê? Porque ele é de outro espírito. Ele comunga de outras persuasões diametralmente opostas ao cristianismo bíblico histórico. Ele não crê na inerrância. Ele não crê no Deus trino. Ele não crê na morte vicária. Ele não encara com a devida seriedade quão terrível é o pecado. Não tem como andar com uma pessoa dessa. Do outro lado, de bom grado, se há elementos comuns, vitais da nossa salvação, a gente pode andar de bom grado com crentes de outras nações, de outras igrejas, montando projetos em conjunto, protestos contra a corrupção, protestos contra a violência, trabalhos evangelísticos de impacto. Na ausência do Estado, pode-se montar projetos comuns de ação social, montar um projeto comum de ter uma escola a bom preço para ajudar aqueles que têm dificuldade, têm falta de acesso à escola. Então, a partir desse elo comum da fé, a gente pode construir uma série de projetos sem violar nossa consciência, as nossas persuasões pessoais quanto a batismo, ceia, a escatologia cósmica. A gente respeita, ganha com a liberdade de se pensar e de se dialogar, mas também, tendo esse núcleo comum, a gente pode montar projetos comuns para impactar nosso país, nossa cultura. Então, o senhor mencionou aí a questão da união entre aqueles que possuem o mesmo corpus doutrinário. Sim. Isso historicamente. Então, deixe-me fazer uma pergunta acerca da atuação da igreja na sociedade. Como é que a igreja precisa se preparar para essas novas tendências, essas institucionalizações do pecado, como o aborto, como a PL 122, a lei anti-palmada. Então, como é que as igrejas protestantes, reformadas, devem atuar nesta causa? Eu acho que em dois níveis. De um nível, cobrando os nossos representantes que eles de fato nos representem. Todo crente vota. Adulto, maior de 16 anos, ele vota. Em quem o crente vota? Em quem você, que escuta a gente, votou? Cobre dessa pessoa. Cobre que ele seja um representante fiel do povo evangélico, se você votou nele, porque essa era a bandeira dele. Então, exija dele, como seu representante, que ele de fato represente os interesses de uma maioria que é cristã. Quer queira, quer não, nosso país é majoritariamente cristão. Do outro nível, é inevitável que esses debates continuem se aprofundando e, olhando o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, é inevitável que essas leis passem. Historicamente, a gente tem que estar presente no mundo, tem que fazer valer os nossos direitos, porque somos cidadãos. A gente paga imposto, a gente é cidadão. Do outro lado, historicamente, sempre que a igreja negligenciou a reforma de si mesma em prol da luta pela reforma na sociedade, nem a sociedade avançou e a igreja acabou retrocedendo. Então, essas leis serão aprovadas. É uma questão de tempo, mesmo o país sendo majoritariamente cristão. O que é necessário que a gente comece a fazer desde já? Reformar nossas igrejas. E aqui não estou pensando numa campanha pelo calvinismo, estou pensando em lutar para que as nossas igrejas sejam cada vez mais radicalmente bíblicas. O povo tem que voltar a ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser pregada do púlpito. A Bíblia tem que ser anunciada na escola dominical. As nossas orações têm que ser bíblicas. Nossa liturgia tem que incluir leitura bíblica. A gente tem que chamar o povo de volta à Bíblia, não apenas para aprender a Bíblia, mas para viver à luz da Bíblia. Então, mais do que a preocupação em reformar a sociedade, a nossa preocupação tem que ser uma reforma da igreja, porque historicamente, quando a igreja é reformada, a sociedade é transformada, ela é modificada. Grande parte dos avanços que a gente tem no Ocidente, libertação dos escravos, voto feminino, a educação gratuita para todos, são benefícios que alcançados pela influência cristã, mas uma influência cristã que se deu a partir de uma igreja renovada, reformada à luz da Sagrada Escritura. Última palavra quanto a esse ponto. Há dois conceitos de laicidade. Há o conceito inglês e o conceito francês. O conceito inglês é o que todo crente tem que defender. Isto é, todos têm direito a expressar suas crenças na arena pública.
um evangélico tem o direito de botar um caixote, subir em cima dele na praça e pregar o evangelho, tanto quanto o ateu tem o mesmo direito. Agora, o conceito de laicidade francês, que é o que nós temos no Brasil, ele privatiza malignamente a fé cristã. A noção desse conceito de laicidade é que qualquer cidadão tem o direito de expressar sua crença, menos o cristianismo. O cristianismo só deve ser praticado na esfera privada. E aí você tem um Estado invasivo, totalitário, que vai destruindo todas as esferas e vai destruindo, inclusive, as relações naturais entre pai e filhos. E a gente tem que, de um lado, defender esse primeiro conceito de laicidade, mas, do outro lado, lutar contra esse segundo conceito de laicidade. No final, o Estado não tem o direito de determinar culto, doutrina e ética para a igreja. E aí fica a palavra de Pedro. Quando o Estado quer nos calar ou quer nos empurrar para a periferia, aí a gente tem que dizer, importa obedecer a Deus e não aos homens. E com ousadia, reafirmar nossas doutrinas, nosso culto e nosso entendimento ético também. Ok. Agora vamos para uma pergunta um pouco mais pessoal. O senhor tem escrito o livro Agostinho de Azê, Gigantes da Fé. Então, tem escrito livros falando sobre grandes homens do passado. Então, eu queria saber do senhor, destes grandes homens do passado, qual o senhor entende ser o maior dos teólogos cristãos, se assim nós podemos dizer, e também qual o seu teólogo predileto vivo? Ok. Eu não diria o maior teólogo, mas talvez o mais importante seria Agostinho. Ele foi o primeiro teólogo a, sem escrever uma teologia sistemática, a sistematizar pontos cardeais da fé cristã, como trindade, livre-arbítrio, graça, pecado, igreja, casamento, virgindade consagrada. Todo mundo que escreveu depois dele, Tomás de Aquino, Anselmo, Calvino, Lutero, escreveu literalmente sobre os ombros de Agostinho. Então eu diria que ele, depois de Paulo e de João, seria talvez, após o Novo Testamento, o escritor cristão mais importante. Do outro lado, nossa dieta, a gente tem que incluir Lutero, tem que incluir Calvino e tem que incluir Kuyper e Edwards. Esses são talvez os 5 teólogos mais importantes da fé cristã. O conjunto desses 5 homens, aí, dos escritos desses 5 homens, são suficientes para montar não só uma teologia, mas uma ética e uma visão de mundo extremamente robusta, vigorosa e radicalmente bíblica e confessional. O senhor excluiu Tomás de Aquino. Por quê? Porque ele tem uma visão filosófica um pouco diferente desses outros teólogos, ele é mais aristotélico, ele é extremamente prolixo, e ele, na verdade, ele não é um desbravador, é um compilador. Os outros teólogos que eu citei, por exemplo, Lutero é um desbravador, ele irrompe na história da igreja, literalmente resgatando não só a ideia da salvação somente pela graça, mas também o solo escritura, o solo Cristo, a necessidade de traduzir a Bíblia para a linguagem do homem comum, da mulher comum. Calvino, ele simplesmente ele monta a primeira teologia bíblica da história. Você tem nas institutas, é só Bíblia, texto bíblico, e remetendo você a comentários, e o comentário joga você para o texto bíblico. Kuyper é o homem que vai literalmente fundar uma visão de mundo na Bíblia. No seu livro Calvinismo, ele lembra que Deus é o criador de todas as coisas, criador de todas as esferas, a esfera da política, a esfera da educação, a esfera da família, a esfera do culto, e a gente tem que estar militando em todas essas esferas para a glória de Deus. E Edwards é o homem que mapeia a obra do Espírito na alma humana. Ele é o grande psicólogo da religião, por assim dizer. E mais, ele é o grande teólogo do avivamento, que é uma questão vital, um tema vital para a gente hoje. Então ele não só ele cria uma teologia do avivamento, mas ele também mapeia como o avivamento opera na comunidade, como distinguir o que é sinal do Espírito e o que é obra satânica ou caricatura satânica no avivamento. Então esses, para mim, são teólogos de leitura frequente e vitais para a gente hoje. Quanto a teólogos contemporâneos, 2 que eu respeito muito e volta e meia interajo muito com eles, é um professor e seu aluno. O Wolfhard Pannenberg, que é um teólogo muito importante do século XX, ele é um teólogo luterano ainda vivo, já bem velhinho, já bem idoso, e ele, para mim, ele escreve a melhor defesa da historicidade da ressurreição de Cristo que eu tenho lido, e talvez a mais importante defesa da historicidade de Cristo, escrito nos últimos 150 anos. É simplesmente brilhante a forma dele, com
aquela perícia típica alemã, detalhista, ávida por conhecimento e pelo uso de fontes, ele vai mapeando a racionalidade da ressurreição de Jesus, a história. E o William Lane Craig tem... Exatamente, o William Lane Craig trabalha muito com ele também, e o William Lane Craig foi aluno dele também, mas um outro aluno dele que eu acho muito importante para a tradição batista é Millard Erickson. Ele é reputado como grande teólogo batista dos últimos 100 anos. A Christian Theology dele vai ser lançada pela Vida Nova mais para frente. Se tornou uma obra padrão, não só para a teologia batista, mas para as teologias evangélicas do século XX. Então são dois teólogos que eu aprecio muito, que eu tenho lido com muito carinho. Há outros também, J. Packer, muito importante para mim. R.C. Sproul, no segundo nível, por causa da facilidade dele comunicar elementos muito profundos numa linguagem simples para um homem, para uma mulher, para um jovem, um adolescente, ler aquilo com prazer. Então eu admiro isso muito, Sproul. Packer e Sproul seriam outros dois teólogos contemporâneos que eu leio também com bastante prazer, mas os dois, assim, para mim, que eu tenho lido bastante, gostado muito, Erickson e Pannenberg. Professor, muito obrigado mais uma vez, certo? Suas respostas foram realmente muito elucidativas e nós continuamos orando pelo seu ministério. Agradeço. Esperamos sinceramente que o senhor deseje retornar e possa retornar ao nosso convívio mais à frente. Para mim é um prazer voltar à entrevista. Eu agradeço a Deus pela sua vida, Neto. Rogo a Deus abençoar seu ministério aí, ajudando a Escola Spurgeon. E também estendo a minha gratidão pelo convite para vir à Fortaleza, à Igreja de Parquelândia e a Escola Spurgeon também. Que Deus abençoe esses irmãos, a igreja e o seminário.